Olá, queridos irmãos e amigos, a paz de Cristo. É o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, do curso Panorama Bíblico, com enfoque, no Velho Testamento. E essa é a aula de número 10, esse é o áudio 1 da aula 10. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Deuteronômio, não é? Nós já tivemos oportunidade, então, de fazer uma introdução ao Antigo Testamento, já falamos sobre o livro de Gênesis, sobre o livro de Êxodo, de Levítico, de Números, e hoje então nós vamos falar sobre o livro de Deuteronômio. Então, o último livro do Pentateuco, os 5 livros da lei escritos por Moisés. Então, vamos lá. Deuteronômio, esse nome, essa palavra, né, Deuteronômio, significa segunda lei, ok? É bom e é importante você gravar isso. Deuteronômio significa segunda lei. Por que o livro de Deuteronômio tem esse nome? Porque nesse livro, Moisés, o líder do povo de Israel, ele vai reafirmar a lei para a nova geração, né? É importante a gente lembrar o seguinte: lembre-se que o livro de Números, quando a gente terminou o livro de Números, que é um livro anterior ao livro de Deuteronômio, o povo de Israel está já nas fronteiras da Terra Prometida, está prestes a entrar na Terra Prometida em Canaã. E quando Israel está então ali nas fronteiras da Terra Prometida, já é uma nova geração, né? Vamos nos lembrar, né? Já se passaram os 40 anos de peregrinação no deserto, aquela geração com mais de 20 anos para cima, que saiu do Egito, morreu no deserto. A geração que está viva agora é a geração que tinha menos de 20 anos quando saiu do Egito, ou a geração que nasceu no decorrer desses 40 anos de peregrinação no deserto, não é? Então, é uma nova geração que existe, né, que está prestes a herdar a terra prometida. Então, Moisés, ele vai reafirmar a lei, ele vai relembrar, vamos dizer assim, a lei que foi dada para aquela primeira geração que saiu do Egito. Moisés vai reafirmar, vai relembrar essa lei agora para essa nova geração. Por isso que o livro chama-se Deuteronômio, que quer dizer segunda lei. Então, esse livro, ele não contém uma nova lei, não é segunda lei no sentido de que é uma nova lei. Não, é a segunda proclamação da mesma lei original que foi dada por Deus, né, por intermédio de Moisés ao povo, lá no Monte Sinai, né, ali em torno do Monte Sinai. Então, Moisés, nesse livro, ele vai reafirmar a lei, não é, ali nas fronteiras de Canaã, lembrando que o povo aqui ele está do lado oriental do Rio Jordão, né? Ele está a oriente do Rio Jordão. Então eles estão, vamos dizer assim, prestes a atravessar o Rio Jordão para então entrar em Canaã, né? Mais especificamente na parte oeste, ou seja, na parte ocidental, né, de Canaã. Então eles estão prestes a atravessar o Rio Jordão para entrar em Canaã. Então Moisés aqui ele vai reafirmar, ele vai recordar a lei para essa nova geração por algumas razões, né? Quais são as razões? Então, a primeira razão é, como eu já disse, era uma nova geração. A antiga geração, com exceção de 2 pessoas, vocês devem se lembrar quem são essas 2 pessoas, Caleb e Josué, né? Os únicos 2, né, dos 12 espias, lembra-se dos 12 espias que foram enviados? Dos 12, apenas 2, Josué e Caleb, foram aqueles que trouxeram um relatório positivo, foram aqueles que não se deixaram levar pela incredulidade. Por isso, são as 2 únicas pessoas que saíram com mais de 20 anos do Egito e que ainda estavam
vivos, né? Que não morreram no decorrer de 40 anos de peregrinação no deserto. Então, a antiga geração, com exceção de Caleb e Josué, havia morrido no deserto. E a nova geração necessitava ouvir a lei novamente, né? Nós sabemos que, infelizmente, nós, seres humanos, nós temos memória curta, né? E essas pessoas que agora estavam ali prestes a herdar a terra prometida, essas pessoas, elas tinham 20 anos ou menos de 20 anos, quando a nação, décadas atrás, havia enfrentado aquele fracasso em Cades Barneia, né? Lembre-se que foi em Cades Barneia que o povo ficou incrédulo, né? Que o povo se deixou influenciar pelo relatório negativo daqueles 10 espias. Então é ali que o povo perde a oportunidade de entrar na terra prometida já 1 ano, 2 anos depois de ter saído do Egito, né? Então essas pessoas agora, essa nova geração, eles tinham em torno de 20 anos ou menos quando a nação, né, há pelo menos aí quase 4 décadas atrás, tinha enfrentado aquele fracasso em Cades Barneia, quando o povo se tornou incrédulo e Deus os castigou, os puniu. Então, de forma que eles tiveram que ficar peregrinando pelo deserto por mais praticamente 40 anos. Então, era muito importante que essa nova geração percebesse como era imprescindível obedecer a Deus, né? Essa nova geração tinha que aprender como era importante, como era necessário, como era imprescindível obedecer a Deus. Outra razão pela qual Moisés relembrou a lei para o povo aqui é porque, além de ser uma nova geração, eles tinham agora um novo desafio também, né? Qual era esse novo desafio? Até agora, a vida da nação de Israel foi uma vida instável, né? Porque eles se tornaram uma nação, um povo, no Egito. Eles chegaram lá como uma família, uma grande família de 70, 75 pessoas. Ali no Egito eles se tornaram um povo, uma nação, mas ali eles foram escravizados. Depois que saíram do Egito, o povo de Israel era uma nação peregrina, né? No entanto, agora os israelitas eles estavam prestes a entrar na Terra Prometida e eles iriam se tornar uma nação assentada, né? Ou seja, uma nação instalada. Até hoje eles nunca, o povo de Israel era uma nação, era um povo, mas nunca tinha possuído uma terra própria, porque no Egito a terra não era deles, eles eram escravos. Ao saírem do Egito, eles ficaram peregrinando, nunca tiveram, veja que interessante, era um povo, uma nação, é uma história muito interessante, né, gente, até do ponto de vista histórico, né, por isso que o povo de Israel está aí até hoje, tem muita tradição, né, porque é um povo, é uma nação que nasceu como povo, como nação, numa terra estrangeira, numa terra estranha, né? Onde eles eram escravos. Depois eles ficaram peregrinando pelo deserto 40 anos. Agora sim, pela primeira vez, depois de séculos de já existirem como povo, como nação, né? Porque só no Egito eles ficaram 400 anos. Então, depois de séculos de existirem como povo e como nação, agora é que eles iriam conseguir pela primeira vez na sua história ter uma terra própria, né? Ou seja, eles iriam entrar na terra prometida, eles ainda teriam que lutar, eles ainda teriam que guerrear por essa terra, mas Deus havia feito a promessa de que eles teriam essa terra, então de fato eles teriam a terra prometida, a terra de Canaã. Então era a primeira vez na história deles que eles teriam uma terra fixa, onde eles poderiam habitar, onde eles poderiam morar na sua própria terra. Então, por isso Moisés precisava relembrar a lei para eles, né? Porque era um novo desafio que eles tinham à sua frente e o autor que eu estou seguindo aqui, que é o Warren Wiersbe, ele diz que a melhor forma de preparar-se para o futuro é entender o passado, né?
Moisés queria que a nação se lembrasse do que Deus fizera por ela. Então, a melhor maneira da nação se preparar para o futuro que estava à frente dela, que era morar numa terra própria, numa terra prometida, a melhor maneira de se preparar para isso era entender o seu passado, era relembrar a sua história, né? Outra razão pela qual Moisés repetiu, reafirmou, relembrou a lei para o povo, era porque eles também teriam em breve um novo líder, né? Moisés, ele estava para morrer, né? A gente sabe que Josué, que foi um dos dois espias, né? Ele e Caleb, um dos dois que deram e trouxeram um relatório positivo. Então Josué assumiria a liderança da nação, né? E o sucesso da nação dependeria da obediência a Deus, né? Se essa nação amasse ao Senhor, se essa nação obedecesse a palavra do Senhor, então automaticamente essa nação ia seguir Josué, o novo líder, e iria vencer os desafios, inclusive de conquistar a terra prometida. Outra coisa interessante também, outra razão que o autor aqui destaca para a gente, outra razão pela qual Moisés reafirmou, né, a lei para o povo, é porque o livro de Deuteronômio também ele tem uma mensagem mais profunda, né? Segundo aqui o Wiersbe, ele tem uma mensagem mais profunda, porque no texto hebraico desse livro repete-se pelo menos 20 vezes a palavra amor, né? Essa ênfase dessa palavra, né, amor, essa ênfase nós não encontramos nos outros 4 livros do Pentateuco. Nós não encontramos essa ênfase, não é, na palavra amor, nem mesmo em Gênesis, nem em Êxodo, nem em Levítico e nem em Números, né? Mas em Deuteronômio, sim, nós temos essa ênfase. E então, em Deuteronômio, o novo tema é esse: o amor a Deus e o amor de Deus por seu povo, né? Então, um dos temas, vamos dizer assim, do livro de Deuteronômio é esse: o amor a Deus. O povo deveria amar a Deus, e também é destacado o amor de Deus pelo seu povo. Temos diversas passagens no livro que destacam isso. Outra palavra importante que aparece no livro de Deuteronômio é a palavra coração, né? É uma palavra também importante que aparece no livro. Por quê? A palavra de Deus precisa estar no coração dos israelitas. Você pode ver isso em Deuteronômio 5:29 e 6:6. O pecado começa no coração. Então Deus, através de Moisés, adverte o povo que o pecado começa no coração. Você pode ver isso em Deuteronômio 7:17 em diante, em Deuteronômio 8, de 11 a 20. E outra coisa, eles devem também amar a Deus de coração, né? Como está ali em Deuteronômio 10:12. E outro destaque aqui do Wiersbe, outra razão pela qual Moisés repetiu a lei ao povo, né? É que esse livro ele é um livro para todos. Esse livro ele foi escrito para todos, ou seja, os livros de Êxodo, de Levítico e de Números, eles foram livros assim mais técnicos, e eles, de alguma forma, eles foram escritos mais especificamente para os sacerdotes e para os levitas, aqui segundo o Wiersbe, né? Mas Deuteronômio não. Deuteronômio ele foi um livro que ele foi escrito para todas as pessoas, né? Esse livro ele oferece um sentido novo e mais profundo das leis, e mostra o que elas representam na vida diária das pessoas. Então veja que o livro de Deuteronômio ele vai mostrar um sentido novo e mais profundo das leis, né? Ele mostra um sentido mais prático das leis para a vida diária das pessoas, né? Para as leis que Deus deu ali por intermédio de Moisés, tanto as leis morais como as leis cerimoniais e como as leis civis. Todas essas leis elas são repetidas aqui, elas são até mesmo ampliadas de certa forma, né? E elas então vão mostrar, né,
esse livro vai mostrar o que essas leis representam na vida diária das pessoas, ok, gente? Então, estou terminando aqui o primeiro áudio, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo áudio. Até já. Ok, queridos, áudio 2, então, da aula 10, vamos continuar falando sobre o livro de Deuteronômio. Um outro autor que eu estou sempre citando aqui, que eu tenho usado bastante também nesse estudo, é o Meyer Pearman, né? E o Meyer Pearman, ele fala uma coisa bem interessante sobre o livro de Deuteronômio, que eu estudei esse livro dele aqui há uns anos atrás e eu gravei. E isso é uma coisa que facilita muito, né, o entendimento da palavra, a gente gravar certas palavras-chave, né? Então, o Meyer Pearman, ele advoga aqui que o livro de Deuteronômio ele pode ser resumido em 3 palavras-chave. Então, tenta gravar essas 3 palavras-chave. Quais são as 3 palavras-chave que resumem a mensagem do livro de Deuteronômio? As 3 palavras são as seguintes: recorda, obedece e cuidado, tá? Então, recorda, obedece e cuidado. Por quê? Porque, como a gente falou, o livro de Deuteronômio significa, o nome Deuteronômio significa segunda lei. Então, é feita uma recordação da lei que já havia sido dada, é feita uma exortação para que o povo obedeça essa lei, né? E é feita uma exortação também para que o povo tome cuidado, né? Para não se afastar dessa lei, cuidado com as consequências que poderiam vir caso o povo deixasse de cumprir a lei do Senhor. Então, por isso essas 3 palavras resumem a mensagem do livro de Deuteronômio: recorda, obedece e cuidado. E então, os primeiros 4 capítulos do livro de Deuteronômio, eles vão trabalhar essa questão justamente do resumo das jornadas de Israel, tá? Então, antes de recordar as leis, Moisés ele faz um rápido resumo das jornadas de Israel, tá? Então, os acontecimentos registrados nesses capítulos, de 1 a 4, eles, na maioria deles, eles são uma repetição dos acontecimentos apresentados no livro de Números, tá? Então, nós não vamos, assim, nos ocupar muito, ou não vamos nos ocupar, basicamente, desses acontecimentos, porque eles já estão relatados no livro de Números, né? Então, aqui é apenas uma recordação que Moisés faz desses acontecimentos. Então, do capítulo 1 ao 3, Moisés, ele resume as jornadas de Israel, tá? E no capítulo 4, Moisés faz desse resumo das jornadas de Israel no deserto, Moisés faz desse resumo a base para uma admoestação, né? Então, o capítulo 4 é uma admoestação que Moisés faz ao povo. Mas eu queria destacar só alguns detalhes. Por exemplo, no finalzinho do capítulo 3, tem uma passagem interessante, no final do capítulo 3 de Deuteronômio, que Moisés ele ora a Deus para que fosse permitida a entrada dele na terra, né? Lembre-se daquela passagem em que Deus disse para Moisés que ele não deveria ferir a rocha, ele deveria apenas falar à rocha para que a rocha desse água. Mas naquela segunda ocasião, então, né, na primeira vez, sim, Deus disse para Moisés ferir a rocha. Passado algum tempo, Deus falou para Moisés falar à rocha, né? Deus disse para Moisés falar à rocha e Moisés feriu a rocha pela segunda vez. A gente já falou sobre isso. E ali naquele momento, então, Deus disse que por causa, né, daquele momento ali em que Moisés se tornou, vamos dizer assim, impaciente, né, com a situação ali, com a pressão que ele estava vivendo, o povo reclamando, querendo água, tal, Moisés se torna impaciente, se torna
ali, ele se deixa levar, né, por aquela situação de pressão, ele fere a rocha pela segunda vez, quando ele deveria falar à rocha, então Deus ali fala para ele que por causa daquele erro, daquela falha, Moisés não entraria então na terra prometida. Mas Moisés, ele volta a falar com Deus, ele pede, vamos dizer assim, que Deus o texto não diz exatamente isso, né? Mas eu estou dizendo aqui, é como se Moisés pedisse para Deus reconsiderar, não é? Mas então ele ora para que fosse permitida a entrada dele na terra. No entanto, Deus não lhe permitiu, né, entrar na terra, mesmo quando Moisés ora ali ele relata isso no final do capítulo 3 de Deuteronômio, né? Então, veja que Deus foi firme com Moisés aqui, né? Não teve realmente como Moisés entrar na terra prometida. Isso, mais uma vez, nos leva a fazer uma aplicação rapidamente aqui para a nossa vida, que a gente precisa realmente pensar muito bem nas nossas decisões, nas nossas atitudes, nas nossas reações, né? Principalmente as reações. Eu sempre digo isso para os irmãos da igreja, o grande problema nosso muitas vezes não são as ações, são as reações, né? Então Moisés reagiu ali de uma maneira que desagradou a Deus e por isso ele perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida, né? Então que fique para a gente também essa lição aí. Segundo aqui o autor Wiersbe, ele diz que o povo, então, ele corria o risco de esquecer a glória e a grandeza de Deus, né? Por isso, Moisés vai fazer uma repetição, uma recordação da lei que Deus havia dado. Então, segundo Wiersbe aqui, ele destaca de forma interessante que Moisés, então, nesses capítulos, principalmente agora nos capítulos 4 e 5 do livro de Deuteronômio, Moisés, ele salientou 3 perigos, né? Ele exortou o povo de Israel quanto a 3 perigos que eles deveriam evitar. O primeiro perigo que o povo de Israel deveria evitar era o de esquecer a palavra de Deus. Isso você pode ler lá no capítulo 4, do versículo 1 ao 13. Então, veja que Moisés, mesmo sabendo que ele não vai entrar na terra prometida, que ele não vai liderar o povo nessa nova fase da história do povo de Israel, ainda assim Moisés está preocupado em que o povo viva bem, né? Viva bem com Deus, enfim, viva bem na nova terra. Então ele exorta o povo a não esquecer a palavra de Deus, né? Principalmente depois de entrar na terra, depois de se instalar na terra. Então o povo não poderia esquecer a palavra de Deus. Esse era um perigo que eles tinham que evitar. O segundo perigo que eles deveriam evitar era o de se voltar para os ídolos, né? Porque a gente sabe que aquela região de Canaã era uma região muito idólatra, né? E Deus tinha a preocupação que o povo não se deixasse contaminar pela idolatria das nações vizinhas, das nações circunvizinhas, né? Então, por exemplo, aqui no capítulo 4 de Deuteronômio, eu vou ler aqui rapidamente, a partir do versículo 25, Deus diz assim para o povo: olha, quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós outros o céu e a terra, que, com efeito, perecereis imediatamente da terra a qual, passado o Jordão, ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. O Senhor vos espalhará entre os povos e restareis poucos em números entre as gentes, aonde o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem,
nem cheiram. De lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias e te voltares para o Senhor teu Deus e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Então aqui, irmãos, o que está acontecendo aqui? Olha só que esse texto aqui é importante, porque aqui, né, Deus, através de Moisés, ele já está exortando o povo a respeito do seguinte. Deus está dizendo que se o povo desse lugar à idolatria, se o povo se afastasse de Deus, Deus ia permitir que o povo fosse tirado da terra prometida. Deus ia permitir que o povo fosse levado cativo, né? Fosse levado preso por outros povos, né? E fosse tirado, então, Deus iria permitir que o seu próprio povo fosse tirado da terra que o próprio Deus estava dando para eles, né? Isso Deus diz se eles fossem idólatras, se eles deixassem de obedecer a palavra de Deus, se eles se deixassem levar, né, pelos ídolos das nações circunvizinhas, então o próprio Deus permitiria que o seu próprio povo fosse tirado da própria terra que Deus havia dado para eles, né? E a gente sabe que infelizmente isso veio a acontecer, né? Depois que o povo entrou na terra prometida, passaram-se muitos séculos, na verdade é aproximadamente aí 900 anos, 1000 anos depois da entrada do povo na terra prometida, Deus permite que o povo então seja levado cativo, né? Primeiro uma parte do povo foi levado, depois a gente vai explicar mais à frente no nosso curso isso, mas uma parte do povo, que era o que a gente chama de Reino do Norte, foi levada cativo pelo Império Assírio, pelos assírios, e depois de algumas décadas, até mais de um século, o Reino do Sul, né? O povo de Judá, Reino do Sul, também foi levado cativo pelos babilônios, né? Então veja que Deus já avisa aqui, né? Muito interessante, né? Antes deles entrarem na terra, Deus já avisa o povo: olha, se vocês não me obedecerem, se vocês forem atrás, né, dos ídolos, das nações que estão aí ao redor de vocês, vai chegar uma hora que eu vou tirar vocês da terra que eu mesmo estou dando para vocês, né? E no decorrer desses 1000 anos, 900 anos, 1000 anos, antes, né, de ocorrer o cativeiro, ou seja, no decorrer desses 1000 anos que o povo entrou na terra e ficou na terra até que aconteceu o cativeiro, tanto o assírio como o babilônico, no decorrer desses 1000 anos Deus enviou os profetas, né? É aí que vão se encaixar os profetas que você vai ter no Antigo Testamento, os profetas, né? Tanto os profetas maiores como os profetas menores, né? Mas alguns dos profetas, na verdade 3 profetas maiores, eles são do período do cativeiro já. Isaías não, Isaías ele é um profeta anterior ao cativeiro, e vários dos profetas menores também são profetas anteriores ao período do cativeiro. Então Deus enviou esses profetas para alertar a nação, para que a nação não pecasse, né? Ou seja, perceba isso, no decorrer desses 1000 anos, vamos dizer assim, mais especificamente um pouco mais à frente, né? Depois que mais especificamente alguns séculos depois que o povo entrou na Terra Prometida, Deus levantou vários profetas, os quais têm livros escritos que estão na Bíblia, que estão aí no Velho Testamento. Deus levantou vários profetas para exortar o povo, para que o povo se voltasse para Deus, para que o povo abandonasse a idolatria, porque aquilo que Deus disse que poderia acontecer, de fato aconteceu. Então Deus levanta os profetas nesse período para que o povo volte ao Senhor, né? Deus levanta os profetas para exortar o povo a voltar para o Senhor, para que o povo não vá para o cativeiro. Mas Deus deu muita chance, foram muitos séculos, né? Vamos dizer assim, de exortação, e como o povo
como povo, né, não apenas como indivíduos, mas como povo, a nação não deu atenção à exortação que Deus fez através dos profetas, então chegou um momento em que Deus realmente permitiu que o povo fosse levado para o cativeiro, né, tanto assírio como babilônico, né? Então, essa palavra aqui, de Deuteronômio 4, do versículo 25 ao 31, ela se cumpre, né? Então, por isso que ela é muito interessante, porque ela foi falada já antes do povo ir para... Antes do povo entrar na terra, Deus já falou, né? E 1000 anos depois, essa profecia se cumpriu, embora também esses versículos... Oi, pessoal, eu sei que o último áudio interrompeu assim bruscamente, né? Não percebi que estava chegando no limite dos 15 minutos, mas vamos continuar aqui então nesse áudio 3, áudio 3 da aula 10 sobre o livro de Deuteronômio, né? Então, como eu estava dizendo, esse texto aqui de Deuteronômio capítulo 4, ele é muito interessante porque Deus, através de Moisés, já exortou o povo do que poderia acontecer se eles não obedecessem ao Senhor, e depois de 1000 anos, mais ou menos, isso termina de fato acontecendo, o povo é levado cativo, mas o texto também diz que se eles clamassem a Deus lá do cativeiro, se eles buscassem a Deus de todo o coração, de toda a alma, né? Se na angústia deles eles buscassem ao Senhor, Deus iria atender a voz deles e iria restabelecê-los na terra prometida novamente, e foi o que aconteceu, né? Deus permitiu que o povo fosse levado cativo, mas Deus permitiu principalmente que o reino do sul, né, que o povo que morava ali em Judá e na cidade de Jerusalém, Deus permitiu que eles retornassem do cativeiro, mas isso é um assunto que a gente vai ver um pouco mais adiante, ok? Então eu estava falando sobre os 3 perigos, né, que Moisés salientou que o povo deveria evitar. Então eu falei, o primeiro perigo, eles deveriam tomar cuidado para não se esquecer da palavra de Deus, eles deveriam se cuidar para não se voltar para os ídolos, que foi o texto que eu li agora, em Deuteronômio 4, do versículo 25 ao 31, e outro perigo que o povo deveria evitar era o perigo de negligenciar a lei, né, que Deus havia dado. Então, por isso que no capítulo 5 de Deuteronômio, então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a repetição dos 10 mandamentos. Lembre-se que os 10 mandamentos havia sido dado já lá quando o povo estava ali em torno do Monte Sinai, né? E os 10 mandamentos, eles estão inicialmente relatados lá em Êxodo capítulo 20, mas aqui em Deuteronômio 5 eles são relembrados, né? Eles são relembrados, eles são repetidos, até porque Deus não queria que essa nova geração que havia crescido ou nascido no deserto, Deus não queria que essa nova geração negligenciasse a lei, por isso a lei é relembrada aqui. No capítulo 6, também Moisés, ele lembra, né, ao povo de Israel, ele lembra ao povo sobre a bondade de Deus, né? Esse capítulo, gente, também ele é bastante interessante, porque no capítulo 6 nós temos aqui, não é, Deus instruindo o povo, né, o povo de Israel, em relação até mesmo a criação dos filhos, né? Por exemplo, no capítulo 6, no versículo 6 também, Deus fala assim para o povo, através de Moisés: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então veja que Deus, aqui através de Moisés, ele tem uma preocupação muito grande de que o povo não se esqueça da lei, da aliança que tinha com Deus, com o Senhor Jeová.
Então Deus fala que o povo deveria inculcar, né, a palavra de Deus aos filhos, né, e não deixar de falar. Em todos os momentos, falar da palavra de Deus, instruir os filhos, né, para que as novas gerações não esquecessem da palavra de Deus, não esquecessem da aliança que tinham com o Senhor, não esquecessem que deveriam obedecer a Deus, né? Então isso aqui é um princípio até para nós, né? Nós também temos que fazer isso com os nossos filhos hoje, né? Para que os nossos filhos não se esqueçam do Senhor, para que as próximas gerações continuem temendo ao Senhor, né? Infelizmente o povo também falhou nisso aqui, né? A gente sabe que na história do povo de Israel existiram momentos de mais busca de Deus, existiram momentos de menos busca de Deus, né? A maior parte do tempo o povo ficou longe de Deus, se afastou de Deus. Em outros momentos o povo se voltou para Deus. Mas veja que Deus ele já tinha uma instrução aqui no sentido de que os pais não deixassem de passar, né, a verdade da palavra, o temor a Deus, o temor à palavra de Deus para as próximas gerações, né, para os filhos, né? E se a gente falhar em orientar, né, a próxima geração, infelizmente a próxima geração ela fica mais vulnerável, ela fica mais fria espiritualmente, né? Então isso é algo que a gente pode tirar como aplicação para as nossas vidas, né? Outra coisa interessante também que a gente tem aqui é que o Senhor fala aqui, né? Deuteronômio 6, no versículo 10 ao 12, olha que interessante que o Senhor fala aqui com o povo. Deus fala assim: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, né? Então é muito interessante também, porque Deus aqui, através de Moisés, ele já está falando com o povo: olha, quando vocês estiverem lá na terra, que eu dei a vocês, né? Então é como se Deus estivesse falando assim para eles: não esqueçam que essa terra que vocês vão entrar, essa terra, vocês não vão conquistar essa terra pela força de vocês, pela força do braço de vocês. Vocês vão conquistar essa terra porque eu estou dando essa terra para vocês. Sou eu que estou dando essa terra para vocês, né? Vocês não podem se esquecer disso, né? E eu estou dando essa terra porque eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, né? Deus está falando isso para o povo através de Moisés, que Deus ele está aqui cumprindo uma promessa que ele havia feito lá atrás, séculos atrás. Deus havia feito então a promessa a Abraão, repetido a Isaque, repetido a Jacó. Lembra-se, a gente falou sobre isso em aulas anteriores, né? Então Deus ele está aqui cumprindo a promessa de dar a terra para o povo, né? E como essa terra que o povo iria conquistar era uma terra que já era habitada, então Israel iria guerrear contra aqueles povos e arrancar esses povos da terra para então conquistar essa terra. Como essa terra já era uma terra habitada, era uma terra que já tinha casas, já tinha poços abertos, já tinha vinhas, já tinha olivais, né? Então o Senhor fala: quando vocês usufruírem de tudo isso, vocês não se esqueçam de que fui eu, o Senhor, que tirei vocês do Egito, né? E em outro texto aqui também, eu vou até me adiantar aqui no capítulo 8, né? No capítulo 8, no versículo 17 e 18, Deus está falando a mesma coisa para o povo. Olha só, depois você poderia ler todo o capítulo 8 de Deuteronômio para ficar mais claro, mas Deus ele está dizendo assim, através de Moisés, Deuteronômio 8:17: não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas, né? As riquezas ali da terra onde eles iriam habitar. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas,
para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê, né? Então, Deus está exortando o povo aqui que eles não poderiam esquecer, né? Que era Deus que estava dando tudo a eles, não era a força deles, não era o poder do braço deles que havia de adquirir aquela terra, aquelas riquezas, né? Mas era Deus que lhes daria a terra e lhes abençoaria, né? Porque aqui no capítulo 8, Deus está dizendo isso, né? Quando vocês estiverem lá instalados, quando vocês estiverem produzindo, né? O gado de vocês estiver se multiplicando, a terra estiver produzindo né? alimentos, enfim, vocês não se esqueçam, né? Que é Deus que dá força para vocês adquirirem riquezas, né? Então, não se esqueçam de Deus em nenhum momento. Então, essa também é uma exortação para nós, né, irmãos? Porque muitas vezes as pessoas estão buscando, né? Vamos dizer assim, uma terra prometida, uma conquista profissional, financeira, né? E muitas vezes quando Deus permite que as pessoas tenham então essa conquista profissional, essa conquista financeira, infelizmente a gente sabe que tem muitas pessoas que terminam se esquecendo, né? Que é Deus quem dá força, né? É Deus quem dá saúde, é Deus quem dá inteligência. Você pode ser uma pessoa inteligente, você pode ser uma pessoa sábia, você pode ter muita saúde, mas não esqueça que tudo isso vem de Deus, tudo isso é dom de Deus, tudo isso é dádiva de Deus, né? E como diz aqui esse autor que a gente está lendo aqui, o Wiersbe, ele diz assim: como somos propensos a pensar que nossa sabedoria e força deram-nos tudo o que temos, né? Com muita frequência nós queremos usufruir das bênçãos, mas não queremos obedecer àquele que nos deu as bênçãos, né? Isso foi também o que aconteceu com o povo, né? Às vezes a gente quer usufruir das bênçãos de Deus, mas não queremos obedecer ao Deus das bênçãos, né? Então, o texto aqui que eu estou lendo, ele reafirma aquilo que a gente já falou, que os pais deviam lembrar os filhos do que Deus fizera pela nação, né? Que a palavra devia ser parte da casa, da família, devia ser o centro da conversa, né? Então tudo isso aqui a gente já havia falado há pouco, né? Bom, irmãos, nós vamos... eu vou fazer o seguinte, queridos. Eu vou gravar mais um áudio, tá? Dessa aula número 10, tá certo? Então, essa aula número 10 a gente vai ficar com 4 áudios, tá bom? Com 4 áudios de aproximadamente 15 minutos cada um, tá? E depois a gente vai ter que gravar mais uma aula, a aula 11, ainda a gente vai falar sobre o livro de Deuteronômio. Eu estou dando bastante espaço, bastante tempo, né, para esses 5 primeiros livros da Bíblia, porque eles são muito importantes, né? O Deuteronômio, né, melhor dizendo, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da lei escritos por Moisés, eles são uma espécie de base, né, de alicerce até mesmo para a gente entender o restante do Velho Testamento. Por isso então que a gente precisa estar dando bastante tempo aí para o Pentateuco, para os 5 primeiros livros da Bíblia. Gente, do capítulo 7 ao 12, nós temos vários avisos e exortações, tá? Então eu falei aqui, eu tinha falado até agora há pouco, até o capítulo 6, né? Eu citei rapidamente o capítulo 8 também, mas do capítulo 7 até o capítulo 12,
né? Eu não vou aqui gastar muito tempo aqui, né? Mas nós temos vários avisos e várias exortações que são feitas ao povo, né? No capítulo 13, nós temos uma palavra em relação aos falsos profetas, né? Também é interessante, depois, se você tiver condição de ler, é bem interessante. Do capítulo 14 ao 16, nós temos uma sequência de capítulos onde o texto fala sobre leis cerimoniais do capítulo 14 ao 16, ok? Eu vou então aqui encerrar esse terceiro áudio da aula 10 e daqui a pouquinho eu venho com o quarto áudio da aula 10, encerrando essa aula 10 sobre o livro de Deuteronômio. Até já, então. Ok, queridos, então nós vamos agora gravar aqui o áudio 4 dessa aula 10, na qual nós estamos falando de Deuteronômio. Quero até pedir que vocês me perdoem aí, porque no último áudio eu me atrapalhei um pouquinho no final, porque são tantas anotações aqui que eu tenho aqui na minha frente, que às vezes a gente termina se perdendo um pouquinho de para onde a gente tem que ir, né? Mas eu quero só voltar um pouquinho. Eu quero falar rapidamente aqui sobre os capítulos 7 a 11 de Deuteronômio. Eu tinha falado até o capítulo 6, né? E dei uma rápida... fiz uma rápida leitura de 2 versículos do capítulo 8, mas eu quero então me concentrar aqui um pouquinho nesses capítulos de 7 a 11 de Deuteronômio, porque depois então de lembrar os eventos passados, né? Moisés, depois de lembrar os eventos passados ao povo, depois de lembrar ao povo os eventos que haviam ocorrido naquele período de 40 anos de peregrinação, agora Moisés ele adverte o povo em relação aos riscos futuros, né? Por quê? Gente, durante séculos, Israel, como eu já falei um pouquinho sobre isso nessa aula de hoje, né? Durante séculos, Israel foi uma nação escrava, né? E ele foi um povo peregrino por 40 anos. Então, por 4 séculos, Israel foi uma nação escrava. Depois, por 40 anos, eles foram um povo peregrino. Agora o povo estava para se estabelecer, para se instalar, se assentar numa terra. Então, veja que Moisés aqui agora, dos capítulos 7 a 11, ele vai falar de mais 5 perigos. Então veja que agora há pouco, nos capítulos 4 e 5, eu disse que Moisés preveniu o povo em relação a 3 perigos, né? Agora do capítulo 7 ao 11, Moisés vai prevenir o povo em relação a mais 5 perigos que o povo tinha que reconhecer e evitar. Então veja que não é à toa que o Pirman diz que as 3 palavras que resumem o livro de Deuteronômio são recorda, obedece e cuidado, né? Então veja que a todo momento Moisés está aqui exortando o povo quanto a perigos que eles tinham que evitar, né? Então 5 perigos nos capítulos 7 a 11 de Deuteronômio. 5 perigos que o povo tinha de reconhecer e evitar. O primeiro perigo era concessão ao inimigo. Israel não deveria fazer concessões aos povos inimigos que os cercariam ali, né? Seriam seus povos circunvizinhos na terra prometida. Israel deveria destruir totalmente essas nações, né? E não deveria fazer qualquer concessão a essas nações. Essa era a orientação de Deus, né? E isso aqui tem a ver com o fato de que Deus ordenou a separação de Israel das outras nações. Deus orienta que Israel destruísse totalmente aquelas nações de Canaã, porque Deus não queria que o seu povo se contaminasse com as práticas idólatras, com as práticas pagãs daquelas nações. Deus queria que Israel fosse uma nação inteiramente separada para ele e que se separasse das outras nações, né? Então, por isso que Deus ordena, aqui, isso você pode ler no capítulo 7, do versículo 1 ao 16, que Deus ordena que Israel
destruísse totalmente as nações e não fizesse qualquer concessão a essas nações, né? E aqui a gente pode fazer uma correlação com a igreja, porque Deus também ordenou que a igreja se separe do mundo, né? Assim como Deus queria que Israel se separasse das outras nações que a cercavam, Deus também ordenou que a igreja se separasse do mundo, né? Infelizmente, como diz o Wiersbe aqui, a igreja e o mundo estão tão entrelaçados, infelizmente, né? A igreja e o mundo estão tão entrelaçados que temos dificuldade em saber quem realmente pertence a Cristo, né? Nós somos chamados a nos separar do mundo, né? Infelizmente, a igreja tem se permitido misturar tanto com o mundo, né, que, como ele diz aqui, a gente termina tendo dificuldade de saber quem realmente pertence a Cristo. Um segundo perigo que o povo de Israel deveria reconhecer e evitar era o temor ao inimigo. Veja, eles não deveriam nem fazer concessão aos inimigos e nem muito menos temer, né, ter medo dos inimigos, né? Moisés ele adverte o povo para não temer o inimigo, pois Deus estará com Israel a fim de que este obtenha a vitória. Amém, irmãos? Então também é uma aplicação para nós, né? Nós também não devemos temer o nosso inimigo, porque Deus está conosco para que nós conquistemos as vitórias que nós precisamos, né? Outro perigo que Moisés exorta o povo a evitar, eu já até falei um pouquinho disso em um dos áudios anteriores, olha, isso aqui é muito, muito importante, gente, é o perigo da prosperidade e da autossatisfação. Deus falou que o povo deveria tomar muito cuidado com esse perigo da prosperidade. Veja que interessante, né? Alguém já disse que a prosperidade tem mais poder de corromper do que o sofrimento, do que a escassez, né? Do que as angústias. Então a gente tem que ficar atento a isso aqui, né? Olha, eu vou ler esse texto aqui, é muito interessante. O texto aqui do Warren Wiersbe, ele diz assim: Moisés, isso está baseado no capítulo 8, tá, de Deuteronômio, que eu já até li 2 versículos desse capítulo com a gente há uns áudios atrás aí. Mas o Wiersbe diz assim: Moisés adverte os israelitas sobre os riscos da prosperidade. Olha só, eles esqueceriam os 40 anos em que Deus cuidou deles, em que apenas o Senhor lhes forneceu alimento e vestimenta em abundância, né? O Wiersbe está dizendo aqui que o povo terminaria esquecendo. E esse esquecimento de que foi Deus quem os sustentou durante 40 anos no deserto, esse esquecimento levá-los-ia ao pecado. Eles, na prosperidade e na bênção da terra que mana leite e mel, tornar-se-iam satisfeitos consigo mesmos e pensariam que alcançaram todas essas coisas com a própria força, né? Então, o autor aqui está dizendo que o povo ia terminar se esquecendo que Deus havia sustentado o povo durante 40 anos de peregrinação no deserto, e esse esquecimento ia levá-los ao pecado, né? Ou seja, quando eles estivessem bem instalados na terra prometida, com muita fartura, com muita prosperidade, né, usufruindo da bênção da terra que mana leite e mel, eles iriam terminar se tornando satisfeitos consigo mesmos e pensariam que tinham alcançado aquelas bênçãos pela própria força. E aí o Wiersbe ele faz uma pergunta aqui: hoje também não cometemos esse pecado? Com frequência, lembramos de Deus e obedecemos a Ele quando passamos por momentos difíceis e dependemos dele para nossas necessidades diárias. Contudo, somos autossuficientes e esquecemos de Deus quando as coisas vão bem e temos mais do que precisamos, né? Então é assim, quando a gente está passando por luta, quando a gente está na escassez, muitas vezes as pessoas se lembram de Deus, mas quando as coisas começam a ir bem, a tendência é se esquecer de Deus, né?
Então, o Wiersbe diz aqui, todos nós precisamos nos lembrar da declaração que está no versículo 18, que diz assim, é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. E ele termina esse texto dizendo, às vezes, Deus tem de nos disciplinar para lembrar-nos quem controla as riquezas desse mundo, né? Porque a Bíblia diz que tudo pertence ao Senhor, né? Os céus, a terra, as riquezas, o ouro, a prata, tudo é de Deus, né? Então, que não seja assim conosco, né, irmãos? Que Deus não precise nos disciplinar para nos lembrar que é Ele quem controla as riquezas e que é Ele quem nos abençoa, né, com prosperidade. Um outro perigo, o quarto perigo que Israel deveria evitar também, que Moisés fala aqui para o povo, ou que Deus fala através de Moisés, é o perigo do orgulho, né? Isso está no capítulo 9 de Deuteronômio e vai até o capítulo 10, versículo 11. Então, depois de conquistar ali a terra prometida, o povo de Israel poderia ser tentado a se sentir orgulhoso, né? Eles poderiam ser tentados a ficar orgulhosos por terem conquistado a terra. Então Moisés lembra o povo de que todas as vitórias que eles alcançassem seriam concedidas pela graça de Deus, né? Moisés deixou bem claro para eles que eles tinham uma história de rebelião, de rebeldia e não de retidão. Então, quando conquistassem ali as bênçãos, o povo não poderia cair na bobagem de achar que eles tinham conquistado aquilo porque eles eram um povo reto, um povo bom, né? Ou porque eles tivessem méritos. Não, eles tinham que ter em mente que eles alcançariam a terra, as bênçãos da terra, por causa da graça de Deus. Então Moisés deixa bem claro que a história deles era uma história de rebelião e não de retidão, né? E o Wiersbe faz uma aplicação para nós aqui. Ele diz que a alusão é verdadeira para os cristãos de hoje. Não ousemos esquecer a graça de Deus. Olha essa frase. Não ousemos esquecer a graça de Deus. Nós somos salvos pela graça. Qualquer obra que façamos para Deus é pela graça. Temos bênçãos materiais e espirituais por causa da graça de Deus, não por causa da nossa bondade, né? Essas bênçãos de Deus não devem nos tornar orgulhosos. Pelo contrário, as bênçãos que Deus nos dá devem nos tornar humildes, né? E ele termina aqui dizendo que talvez o pior tipo de orgulho que uma pessoa pode ter é o orgulho espiritual, né? E ele diz aqui que a pessoa espiritual não pode ser orgulhosa, né? É uma contradição de termos. Se a pessoa é de fato espiritual, ela não será orgulhosa, ela será humilde. Então, infelizmente, a gente vê que tem muita gente que é espiritualmente orgulhosa, né? Acha que Deus a abençoa pelos seus méritos, né? Mas não é assim, né? Não só a salvação é pela graça, todas as bênçãos que Deus nos dá, irmãos, é pela graça de Deus. Nada vem de nós, né? Tudo é dom de Deus, é presente de Deus, é graça de Deus. E o último perigo, então, que Moisés fala para o povo evitar, aqui dos capítulos 7 ao 11, e agora está mais especificamente no capítulo 10, do versículo 12 até o capítulo 11, versículo 32, o perigo a ser evitado é a desobediência deliberada, né? Moisés, então, adverte o povo a obedecer, né? E, portanto, adverte o povo quanto ao perigo da desobediência, né? Eles deveriam temer a Deus, né? Deus não poderia abençoá-los se eles recusassem obedecer à palavra de Deus. E, como diz o Wiersbe aqui, esse princípio fundamental nunca mudou, né? A questão da necessidade da obediência. Esse princípio, melhor dizendo, esse princípio fundamental de obedecer à palavra de Deus, esse princípio nunca mudou. Se obedecermos à palavra de Deus de coração, Ele nos abençoa, né? No entanto, se desobedecermos ao Senhor, Ele nos disciplina. Foi assim com o povo de Deus no passado e é assim conosco hoje, né?
A obediência é a chave para a felicidade, gente. Se quisermos ser pessoas felizes, nós temos que obedecer. Era isso que Deus estava falando para o povo de Israel aqui através de Moisés, antes deles entrarem na terra prometida. Olha, é como se Deus estivesse perguntando: vocês querem ser felizes nessa nova terra que vocês vão conquistar, que vocês vão possuir, que vocês vão habitar? Vocês querem ser felizes nessa nova fase da vida de vocês? Então obedeçam à palavra de Deus. O segredo da felicidade é a obediência à palavra de Deus. Ok, irmãos? Então nós terminamos aqui a aula número 10 e na aula 11, a próxima aula, com a permissão de Deus, a gente conclui o estudo do livro de Deuteronômio e também haveremos de concluir, com a permissão de Deus, o estudo do Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros de Moisés, escritos por Moisés, os 5 livros da lei escritos por Moisés, ok? Deus abençoe a tua vida, até o nosso próximo encontro, permitindo Deus. Abraço.